Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Meneguin da Starlink Informática. Vou estar trazendo um exemplo para vocês de automação de processos analíticos usando o Alteryx Designer para criar um workflow de reconciliação de ativo com passivo. A gente sabe que, e aprendemos na faculdade, que o ativo tem que sempre bater com o passivo e nas empresas muitas vezes as áreas, os departamentos financeiros, combinando com o time de auditoria, faz uso de muitas planilhas em Excel. A gente sabe, inclusive, que esse trabalho é bem manual, sujeito a erros e demora bastante tempo, é um esforço bastante grande para conseguir bater todas as transações. Mas nesse exemplo que eu vou trazer hoje para vocês, com um fluxo muito simples aqui no Alteryx, a gente consegue criar uma automação desse processo e ainda livrando o tempo desses analistas da preparação de dados para as análises efetivamente. Então vamos lá, vamos seguir o fluxo comigo? Bom, vamos começar. Primeiramente eu tenho que ler as minhas fontes de dados. Então eu venho aqui na minha aba In and Out, pego o Input Data, que são os dados de entrada, e vamos configurar aqui. Connect to a file or a database, vamos nos conectar aos arquivos. Os meus arquivos são do tipo CSV e eu venho aqui primeiro ler os dados do ativo. Veja que quando eu carrego esse dado, esse arquivo, ele já me traz aqui um preview da informação e eu quero já trazer uma nota que existem dados faltantes, dados nulos aqui. A gente vai ter que tratar isso mais para frente dentro do Alteryx, tá? Deixa eu voltar aqui minha janela. Vamos puxar as outras três fontes de informação. Então esse primeiro foi o meu ativo, agora a gente vai trazer o passivo, novamente CSV, pego aqui o passivo, as planilhas já estão gravadas nas minhas pastas, aqui eu tenho um preview da minha informação também, né? Vamos ter que tratar muito bem esses nulos mais para frente, e o terceiro arquivo que vai ser o da contabilidade, desculpa, da auditoria. Então, vamos pegar aqui a auditoria. Joia. Trouxe os meus três arquivos, eu já consigo então começar a fazer todo o tratamento de dado, a manipulação das informações e o posterior fluxo da reconciliação entre ativo e passivo. Só para caráter educativo e de documentação, vamos fazer aqui uma renomeação das etiquetas, né? Vamos colocar aqui ativos, para a gente poder identificar as fontes depois que esse fluxo estiver completo, né? Passivo. E aqui dados de auditoria. Dados de auditoria. Perfeito, tá bom. Analisando um pouquinho aqui esses meus dados do ativo, eu percebo que existem obviamente dados nulos, então a gente vai ter que tratar isso. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma junção desse meu arquivo que contém as informações dos ativos com um arquivo que contém as informações dos passivos. Então, uma junção, obviamente, em inglês a gente vem aqui e pega o meu fluxo relativo aos joins, né? Vou fazer uma junção de dados, simplesmente clico, arrasto a caixinha correspondente e venho e informo para o Alteryx qual que é as minhas fontes dos fluxos, né? O que vai ser os meus dados do fluxo da esquerda e da direita, para fazer o left ou right join, né? Então, por onde que eu vou estar fazendo a junção desses meus dois arquivos? Vamos olhar aqui novamente a fonte dos dados. A chave, ou seja, a informação que é comum entre os dois arquivos é o ID, que pode ser o ID da conta, o ID da transação, enfim, normalmente em reconciliação de ativo e passivo é o ID da conta. Veja que eu tenho essa informação em ambos casos. Então eu vou aqui novamente na minha caixinha do join e digo qual que é o campo do arquivo que está vindo da direita, né, que seriam no caso os ativos, que vai ser relativo aos joins. E na esquerda ele já automaticamente preencheu aqui para mim, mas eu posso abrir a caixa de rolagem e ver que o ID também está selecionado. Tá? O que ele vai fazer na verdade? Ele vai juntar simplesmente as duas fontes de dados numa única só. Vamos ver se deu tudo certo? Tem outras coisas que eu vou ter que trabalhar aqui nessa minha fonte de dados, como por exemplo, veja que no momento que eu peço para ele fazer o join, a junção das duas fontes de dados, tem vários campos que estão como string, ou seja, estão como tipo texto. E obviamente que existem dados aqui que são números, né?
Então a gente vai ter que tratar isso posteriormente também. Como que é feito isso no Excel? Normalmente manual, né? Então você tem que clicar ali na coluna com o botão direito do mouse e pedir para ele transformar. Isso às vezes o Excel ele acaba se perdendo um pouquinho e dá um trabalho lá na frente porque você não consegue fazer os cálculos corretamente. Então eu venho aqui, vamos rodar o fluxo no branco, ele já terminou, obviamente não é uma tabela que tem muitas linhas, eu já consigo ver o resultado dessa minha união. Veja que aqui no meu painel de monitoria, vou puxar um pouco mais, eu consigo ver os dados que estão chegando no left, né, que seriam os ativos, os dados que estão chegando no right, que é o passivo, e aqui eu consigo ver o resultado do meu join. Então veja que o join foi feito, ou seja, pelo ID, ele conseguiu juntar, e eu consigo inclusive aqui comprovar que eu tenho o ID do left certinho com o ID do right. Eles batem, né? Ou seja, o join foi feito com sucesso, com êxito. E a informação está aqui completa. Ok, uma vez que eu tenho então a junção desses dois arquivos, vamos começar a fazer um pequeno tratamento de dados, né? Percebemos que tem diversos campos que deveriam ser números e o Alteryx ele leu esse dado como um dado tipo texto. Na verdade, a fonte, o meu arquivo CSV, armazenou esse dado como um dado tipo texto. Então, onde eu vou tratar isso? Aqui na minha caixinha onde eu estou fazendo o join. Eu vou pegar tudo que é informação numérica, ou seja, de valores, e vou transformar para double. Então, podemos pegar aqui, ó, esta primeira vamos colocar como double, esta segunda, e assim eu vou fazendo para todos os outros campos que são numéricos e não campos de texto. Notes in the bank, na verdade vamos pegar aqui onde ele está, Notes in the bank, também é um double, então vamos trocar, é um caractere numérico. O ID podemos deixar como string, notas em circulação, numérico, e assim vamos trocando todos eles. Aí o Alteryx já vai fazer a correta tratativa desse dado. Ok, mais um pouco, a gente já termina aqui. Perfeito. Rodamos novamente o nosso processo, o nosso fluxo. Ok, a gente já percebe então que já foi executado com sucesso. Como que a gente percebe que agora o campo é um campo numérico e não um campo de texto? Se a gente vir aqui e analisar as origens, olha só como é que estava vindo o campo Other Government Securities, né? Como é que está o tipo do número e olha como é que está a saída já com o separador de milhar corretamente, tá? Bom, o que precisamos fazer agora? Tratar os dados nulos, né? Existem muitos dados nulos aqui, que posteriormente pode dificultar nossas análises. Então eu vou trazer um campo de preparação de dados, onde eu vou fazer uma limpeza, um tratamento dos dados nulos. Então eu puxo aqui o meu fluxo relativo a data cleansing. Eu vou pegar, obviamente, a saída do meio, que é o join. Não vou pegar nem o left join, nem o right join. Vou pegar o join aqui. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente em todos os campos, né, para ele pegar todos os campos, todas as células que têm dados nulos e vou trocar. O que tiver nulo eu troco por branco se for um campo texto e eu troco por zero se for um campo numérico, tá bom? Então vamos ver como é que isso vai ficar na prática. Ok, já terminou de executar. Veja que aqui, olha, vamos pegar a saída, né? Olha só a entrada. Já nesse campo Notes in the Bank, né, que seriam as notas no banco, o campo aqui estava como nulo, agora eu já tenho o campo devidamente preenchido com caracteres zerados. Isso vai nos facilitar muito quando eu precisar fazer agregações e sumarizações de valores lá na frente. Finalizado então esse processo, vamos só trabalhar na documentação aqui, vamos colocar aqui, né, união ativo passivo e eliminando dados nulos. Joia, só para ficar documentado bonitinho. Vamos dar uma analisada no nosso
conjunto de dados, perfeito. Vou fazer mais uma troca, porque veja que eu tenho, em teoria, a mesma informação, só que uma relacionada ao ativo, outra relacionada ao passivo, tá? Notes in the bank é o ativo, o write seriam os notes in the bank que vem aqui da informação que vem da direita do write, que é o passivo. Então eu venho aqui no meu step de join e simplesmente faço uma renomeação dos campos, é bem simples aqui, deixa eu puxar um pouco mais para o lado para ficar claro aqui. Eu posso colocar aqui, ó, liabilities, notes in the bank. Agora eu tenho esse campo efetivamente identificado. Vamos rodar novamente o fluxo. Joia, terminou aqui, perfeito. Vamos dar uma analisada nos nossos dados, que eu vou ter que fazer novamente um tratamento. Como eu troquei o nome do campo lá atrás, ele não pediu para limpar esse campo quando eu pedi para rodar novamente. Então é só a gente rodar. Ok, aqui a gente já percebe que deu certa execução. Então estamos com a união do ativo e passivo feita e a eliminação dos dados nulos. O próximo passo é efetivamente somar tudo que é ativo e tudo que é passivo, né? Como é que eu posso fazer esta soma? Como é uma soma de campos, eu trago aqui um stepzinho relacionado à fórmula e eu vou imputar duas fórmulas, criando duas colunas calculadas, uma para ativo e outra para passivo, dentro do meu fluxo do Alteryx. E é bem simples, né? Aqui dentro do meu primeiro campo eu adiciono uma coluna e vou dar um nome para essa coluna, ativo total. Perfeito. Eu já tenho uma colinha aqui, obviamente, para a gente acelerar um pouco o vídeo. Esses são os campos da minha fonte de dados relacionada aos ativos. Eu tenho que somar todos eles, né? Então, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, copio e colo aqui, ele já faz um preview dessa informação para mim. E da mesma forma eu tenho que fazer com o passivo, tá? Eu crio uma nova coluna e coloco passivo total. Perfeito. E as colunas correspondentes aqui do meu passivo. Copio e colo. Perfeito. Vamos ver se deu certo? Vou rodar, ok. Deu um problema, ele não encontrou essa variável, liabilities notes in the bank. Então, provavelmente, o que deve estar acontecendo? Tem alguma... o campo não deve estar igual. Então, a gente vem e faz a troca aqui. Eu devo ter escrito alguma coisa errada, eu já vou corrigir isso. Ok, então feita a correção, na verdade era um erro de digitação aqui no novo nome da nossa coluna, por isso que a fórmula não encontrou. Agora eu já rodei o processo, efetivamente os dados foram somados, né? Então ele me diz aqui o que ele está somando e as novas colunas calculadas, né? Veja que a gente agora tem um ativo total e um passivo total já calculado. Aqui eu vou ter que novamente passar como eu troquei o nome da coluna, ele não tinha tratado os dados assim. Eu faço novamente uma rodagem do pipeline, do fluxo aqui, pronto, a gente já corrigiu a informação. Vamos pegar os nossos campos, olha só. O que eu fiz aqui até o momento para vocês entenderem? Eu peguei, juntei as planilhas de ativo com passivo, eliminei tudo que era dado faltante, que estava nulo, troquei por 0 e criei duas novas colunas calculadas, somando o ativo total daquela conta, daquele ID, com o passivo total. Então agora eu já tenho essa informação sumarizada para mim, ou seja, eu enriqueci os meus dados originais. Vamos só trocar o label dessa minha caixinha, né? Cálculo do ativo e passivo. Perfeito. E vamos também fazer um select de campos, porque nem todos os campos eu preciso utilizar nessa minha tabela. Então puxo um select. E aí, os campos que eu não vou precisar mais para frente são exatamente esse Other Accounts e o 7-Day Other Bills. Esses dois campos eu efetivamente não vou precisar mais para frente. Vamos aqui também ver que, olha só, o ativo e o passivo total, ele está usando como uma double string. Vamos trocar aqui para double. Tá? Rodamos novamente. Perfeito. Vamos olhar aqui a nossa saída.
Agora sim eu tenho como número. Como que eu consigo verificar isso? Olha só o dado que estava entrando aqui, né? Um dado do tipo texto. Agora eu já tenho ele corretamente com a minha separação de milhar. Legal. Vamos fazer uma junção agora deste arquivo, né, desse fluxo que está juntando o ativo com o passivo com os dados de auditoria que estão aqui embaixo. Então eu vou trazer a minha caixinha de join novamente. Trago a minha caixinha de join novamente. Vamos colocar aqui mais para baixo. Vamos só dar uma organizada no meu fluxo para caber tudo na tela. Baixa um pouco essa minha outra tela aqui. Perfeito. Aí a gente tem um pouco mais de espaço para poder trabalhar. Ok. O que eu vou fazer então? Aqui no meu left, na minha direita, entre os dados já trabalhados, do ativo com o passivo. E agora eu vou fazer uma junção com os dados de auditoria. Perfeito. Vamos configurar aqui. Lembrando, qual que é a chave que nós vamos utilizar para poder fazer essa união de duas fontes de informação? O ID, que é a mesma chave semelhante entre eles, né? Então, o que está vindo na esquerda com o que está vindo na direita. Perfeito. Aqui a gente já consegue trocar. Aproveitar aqui já fazer o tratamento da informação. No ID pode ser string, não tem problema. O assets e o liabilities podem ser double. Eu vou aproveitar para harmonizar toda a informação, né? Eu havia criado as novas colunas com nome em português. Eu vou trocar para o nome em inglês para a gente manter o padrão do dado da informação. Então, eu vou colocar aqui, em vez de ativo total, total assets. E total liabilities. Perfeito. Vamos ver assim. Total assets, total liabilities, perfeito. Vamos rodar novamente, só para ver se está tudo certinho. Joia. Verificando aqui, ó. Total assets, liabilities, right ID, ele efetivamente trouxe, né? Qual foi a junção que eu fiz agora? Que a gente pode comprovar. O dado tratado do ativo mais o passivo, né? Principalmente com os cálculos. E aqui os meus dados de auditoria, onde eu tinha já essa soma agregada, né? Essa agregação por ID de conta do ativo e do passivo, agora eu consigo fazer a reconciliação. Ou seja, tudo que estiver dentro desses meus arquivos de ativo e passivo, eu consigo verificar se eles estão batendo com os dados de auditoria. E essa vai ser o prosseguimento, esses vão ser os próximos passos que nós vamos configurar aqui no Alteryx para poder fazer essa verificação automática para a gente. Vamos trabalhar agora na sumarização das informações. Então eu venho aqui no meu menu Transform, puxo a caixinha correspondente à sumarização e aqui a gente vai configurar. Antes eu percebi aqui que na minha fonte de dados, veja que o ativo e o passivo, na verdade ainda está vindo como campo texto. Isso vai me dar problema aqui na hora que eu for fazer essa sumarização. Então o que eu preciso fazer? Ainda uma correçãozinha aqui. Ó. Veja que no Total Assets ele está tratando como string, tem que tratar isso aqui como se fosse um caractere numérico, um campo numérico, né? Ok, agora está certinho. E o Write ID, que é o ID vindo dos dados de auditoria, eu não vou precisar mais, porque eu já juntei com o Left ID, eu não preciso de informação duplicada, eu removo aqui, tá? Vamos fazer uma outra tratativa de dados, outro tratamento de dados aqui, que eu posso colocar para ficar melhor sinalizado. Audit Total Assets. E aqui Audit Total Liabilities. Desta forma, os campos vão estar corretamente identificados quando a gente executar o fluxo, ok? Bom, essa sumarização ela é simples. Vamos ver se ele já pegou. Ele pegou aqui já as modificações. Eu vou fazer, obviamente, um agrupamento, um group by pelo ID. Eu quero sumarizar as informações por ID. E quais são essas informações que eu quero somar por ID? O Total Assets, o Total Liabilities e os mesmos campos vindo da planilha de auditoria. Ok? Perfeito.
Vamos rodar para ver como é que o nosso fluxo fica. Olha, finalizou aqui. Vamos pegar a saída. Legal. Agora eu já tenho sumarizado por ID da conta, né? O total de ativo, total de passivo e a mesma informação que está vindo dos dados de auditoria. Pensa que isso aqui podem ser planilhas de Excel que estão com os analistas do departamento financeiro e esta fonte de dado pode estar num banco SQL do corporativo vindo do departamento de auditoria. Eu acabei de criar uma transformação de dados aqui, uma manipulação, mais uma automação de um processo analítico, fazendo a verificação exatamente do ativo mais passivo com os dados que vêm da auditoria. Isso vai me facilitar muito tempo lá na frente e eu vou continuar mostrando aqui para vocês. Bom, vamos antes de mais nada, só um passo que eu acabei não fazendo, né? Documentar, sempre importante, removendo campos desnecessários e aqui juntando com dados da auditoria. Perfeito. Sumarizando ativo passivo com auditoria. Joia. Legal. O que nós vamos fazer agora? Agora, veja só que tipo de informação interessante, né? Eu tenho aqui 4 colunas agrupadas por ID, que me dá o total do ativo, do passivo e a mesma informação que vem do time de auditoria. Concorda que essas informações aqui, elas têm que ser a mesma, para eu ter uma reconciliação positiva do que está no meu banco de dados corporativo com o que está no meu banco de dados da auditoria. Então eu posso criar alguns flags, algumas notas, indicando se esses IDs estão com os mesmos campos correspondentes. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com a preparação de dados, criando aqui um campinho de fórmula. Então vamos novamente calcular campos, tá? Eu vou criar 4 coluninhas. Eu disse que eu ia criar 4 colunas, mas na verdade vão ser 3, que são as flags. Então, o primeiro campo de verificação, eu vou dar o nome de... Eu crio uma nova coluna, vou dar aqui Asset Recon Flag. Tá? O que na verdade é isso? Eu vou imputar uma fórmula bem simples, de uma análise condicional, onde eu comparo uma coluna com outra, e se os valores forem iguais, eu sinalizo, eu gravo nessa coluninha aqui a informação Y, que, ou seja, elas estão iguais, né? Então, deixa eu vir aqui na minha colinha, pegar exatamente esta fórmula, e aí eu explico para vocês. O que essa fórmula na verdade está dizendo? Se o campo soma do total de ativos for igual à soma do total de ativos da auditoria, grava o sim aqui para mim nessa nova coluna. Se não, grava o não. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa com as outras 3 colunas que eu disse que eu ia criar. Crio novamente, adiciono aqui uma nova coluna, só que agora vai ser o Liabilities Recon Flag, ou seja, uma sinalização dessa verificação, e a fórmula é basicamente a mesma, exceto os campos, né? Então vamos lá, se a soma dos meus passivos for igual à soma do que está vindo do arquivo da auditoria, eu novamente flego como um positivo, se não, eu flego como um negativo. E a minha terceira coluninha, vocês já devem estar imaginando que é a comparação deste primeiro com este segundo. Então eu posso chamar aqui de Recon Flag, seria o flag da reconciliação. Vamos pegar aqui a minha formulinha. Ou seja, se esta primeira coluna, Asset Recon Flag, estiver com sim, e a segunda coluninha, que é o Liability Recon Flag, também for marcado com sim, eu gravo nessa minha coluna o sim. Se não, eu armazeno o não. Isso vai dar um modo da gente verificar ID por ID se os dados estão batendo. Vamos rodar esse fluxo para ver se deu certo? Perfeito. Terminou. Vamos ver aqui
campo de saída. Olha só o nosso resultado, né? Deixa eu puxar aqui. Temos aquelas 3 colunas que veio da junção dos dados da auditoria com ativo e passivo e a sumarização, o agrupamento por ID. E aí eu faço a comparação. Essa minha primeira coluna está dizendo, né? Se a soma do total do ativo bater com o que vem da auditoria, eu marco um Y. Se nos liabilities, no passivo, a soma também for igual, eu marco um Y. Se eu tiver Y nos dois, eu marco aqui um recon flag nos dois. Dessa forma eu consigo automaticamente identificar os campos cuja reconciliação está sendo positiva ou negativa, né? Mas a gente não precisa verificar, agora finalizado esse processo, um a um. Eu vou continuar esse fluxo para automaticamente separar o que é flag de reconciliação positivo de negativo. Vamos acompanhar. Como é que eu crio esse filtro, pessoal? Muito simples. Eu tenho aqui um stepzinho específico para fazer filtragem de informações. Eu clico e arrasto aqui para o meu canvas e vamos configurá-lo. Analisando a informação, o que eu quero separar? Tudo que tem o sim do não desse meu campo de verificação de reconciliação, ou seja, o que a reconciliação deu positivo ou negativo. E aqui é bem simples. Eu vou simplesmente pegar a última coluna igual a não. Rodo novamente o meu processo. Perfeito, finalizou aqui. Agora eu consigo saber exatamente todas as linhas cujo recon flag está como não, de todas as linhas que estão como positivo. Com isso eu consegui separar e efetivamente fazer a minha reconciliação e separar os positivos dos negativos. Vamos criar agora os relatórios finais para a gente disponibilizar essa informação tratada. Então basicamente o que eu vou fazer é pegar, já que eu tenho o arquivo final da reconciliação, eu vou gerar uma saída específica aqui, pegar todos os meus recon flags que combinaram aqui com minha condicional, né? E vou gerar um arquivo, por exemplo, do tipo Tableau, onde eu poderia analisar aqui, ó, reconciliação. Perfeito. O que acontece? Eu gravei esse step final da minha informação num arquivo Tableau que pode ser disponibilizado para qualquer pessoa consumir esse gráfico, né? E ainda, se esse fluxo for todo automatizado dentro de um servidor da Alteryx, por exemplo, dentro do departamento financeiro, toda essa informação de ativo mais passivo e a reconciliação com os dados da auditoria já fica pronta, ou seja, já fica automatizada para publicação dentro do Tableau Server, por exemplo, para que você possa consumir essa informação através de um dashboard automatizado. Então, podem entrar novos dados aqui nos meus arquivos de entrada, que eu vou ter sempre o dashboard atualizado na saída. Ok? Vamos só para ficar bonitinho finalizar a minha documentação, né? Então aqui, reconciliação final. Verificação dos casos. Arquivo de saída. Pronto, já tenho meu fluxo criado e meu processo todo documentado, conforme nós mostramos. Pessoal, era esse fluxo simples que eu gostaria de mostrar para você. Eu creio que seja de bastante valor agregado para os times que trabalham dentro do departamento financeiro. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Starlink, a sua área de consultoria de Analytics, ou mesmo conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta Alteryx, converse conosco, entre em contato com a nossa equipe comercial. Um grande abraço, um ótimo dia.